Presidente dos Estados Unidos pode banir a seleção brasileira da Copa de 2026? Vamos analisar aí essa notícia que andou circulando na mídia tradicional e a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa decisão, que é uma decisão verídica ou é uma decisão falsa, né? A gente vai destrinchar agora essa decisão de Donald Trump, se realmente foi verdadeira ou não, de tirar a nossa seleção brasileira da Copa de 2026. Nós vamos para uma vinheta e na sequência nós vamos analisar essa notícia juntos e depois você vai dar o seu palpite aqui, eu também. Bora para a vinheta e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fala, boleirada. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Fala, nação de Prime Sports! Imagina só essa cena. Ano de 2026, a gente tá pronto para buscar o Hexa, mas a nossa seleção é BANIDA da Copa do Mundo? E o responsável por isso seria ninguém menos que Donald Trump. Parece loucura, né? Mas essa notícia explodiu na internet e eu vou te contar agora o que é verdade, o que é mentira e qual o perigo real que pode impedir você de ver o Brasil ser campeão. Fica comigo até o final. Beleza, galera, respira fundo. Eu sei que só de ouvir isso o coração já acelera. A gente vive pela nossa seleção, pelo sonho do Hexa, e quando uma notícia dessas aparece, o desespero bate. Mas calma! O nosso trabalho aqui no The Prime Sports é separar o joio do trigo, a verdade da fake news. E para você não cair em cilada, eu preciso que você já esmague o like nesse vídeo para ajudar a espalhar a verdade. E se você ama a seleção brasileira, se inscreve no canal, porque aqui a gente só traz a informação checada sobre nossos craques. A bomba que parou a internet. Vamos ao que interessa. O que começou a circular foi isso aqui. Urgente! Depois de ter que recuar e tirar a taxação de vários produtos brasileiros, agora o Donald Trump quer tirar a seleção da Copa do Mundo? A chantagem é para conseguir o nosso Pix e os nossos minerais raros. Pesado, né? A mensagem mistura tudo: política, economia, sanções e o pior de tudo, mexe com a nossa maior paixão, o futebol. Eles criaram um vilão, Donald Trump, e uma ameaça direta ao nosso sonho. O problema foi plantado. O Brasil pode ficar fora da Copa por uma briga política. O sentimento de injustiça e raiva toma conta de qualquer torcedor. Quem não ficaria revoltado com uma coisa dessas? Mas um presidente pode legalmente fazer isso? Ele tem tanto poder assim, a ponto de peitar a FIFA e tirar a maior seleção do mundo do torneio? É aí que a gente começa a encontrar a solução. Quem realmente manda na Copa? Galera, vamos aos fatos. Quem organiza a Copa do Mundo? É o presidente do país cedido? Não, é a FIFA. A FIFA é a dona do espetáculo. Ela quem convida, ela quem organiza e ela quem pune. Um presidente de um país anfitrião, seja ele Joe Biden, Donald Trump ou qualquer outro, não tem autoridade nenhuma para excluir uma seleção classificada. Imagina a bagunça que seria se cada país sede pudesse escolher quem joga. A Copa do Mundo perderia toda a credibilidade. Então, podem respirar aliviados nesse primeiro momento. Não, Donald Trump não vai banir a seleção brasileira da Copa. A nossa amarelinha, se classificar dentro de campo, estará nos Estados Unidos em 2026. Problema resolvido, né? A gente pode fechar o vídeo aqui e comemorar. Só que não! A ameaça real que ninguém te contou. É aqui que o boato se torna perigoso. Porque eles pegaram um pingo de verdade e transformaram numa tempestade de mentiras. A ameaça não é para os jogadores, não é para a CBF. A ameaça é para você, torcedor. Se liga nisso. A única discussão real que existe nos bastidores da política americana
é sobre o endurecimento das regras para concessão de vistos. Trump, durante seu governo, já teve políticas migratórias muito mais rígidas e existe uma possibilidade real de que a entrada de brasileiros nos Estados Unidos se torne muito mais difícil. Agora pensa comigo, você economiza por anos, compra o ingresso caríssimo, a passagem de avião, reserva hotel, tudo para realizar o sonho de ver a seleção de perto. E aí o seu visto é negado? O sonho acaba na burocracia. O time vai estar lá, mas a força da torcida, o mar amarelo nas arquibancadas, pode ficar presa no Brasil. Entender a gravidade disso. O problema mudou de foco, mas ele ainda existe e é muito mais próximo da nossa realidade. Isso sim é um problema real que precisa ser discutido. Como o nosso governo vai se posicionar para garantir que o torcedor brasileiro seja bem-vindo na Copa? Esse é o debate que importa. Se você concorda que o torcedor precisa ser protegido, comenta aqui embaixo, #TorcedorNaCopa. Então o que fazer? A solução passa pela diplomacia, pelas relações entre os países. E para entender por que essa fake news ganhou tanta força, a gente precisa olhar para o cenário completo. A história não surgiu do nada. Houve, de fato, discussões sobre tarifas de produtos brasileiros. Houve, de fato, sanções americanas a autoridades brasileiras com base na Lei Magnitsky. Esses são os pingos de verdade que eu falei. São temas complexos que geram atritos reais entre os governos. E é aí que mora o perigo maior, galera. O problema não é só uma fake news, é uma fábrica de fake news. Essa mentira sobre a Copa é só mais uma peça num quebra-cabeça de desinformação. Já inventaram que Trump ia cortar o sinal de GPS no Brasil, que ia fechar o espaço aéreo? Eles usam essa tensão política para criar o caos, para nos deixar com medo, com raiva, para nos dividir. O problema real não é Donald Trump. O problema real é que tem gente usando o nome dele e a nossa paixão pelo futebol para manipular a gente. O objetivo é nos deixar em pânico, brigar entre nós e desviar o foco do que realmente importa. Apoiar nossa seleção em campo e lutar pelo direito de estar lá na arquibancada. Então, resumindo a nossa investigação aqui no The Prime Sports. A seleção ser banida da Copa? É falso! Pode ficar tranquilo, o Hexa continua sendo o nosso alvo. O perigo para o torcedor conseguir o visto é real. É uma possibilidade que a gente precisa ficar de olho e cobrar as autoridades. A raiz de tudo, uma guerra de desinformação que usa fatos reais para criar mentiras gigantescas e manipular as nossas emoções. A nossa maior arma contra isso é a informação de qualidade. É por isso que canais como o nosso existem, para te trazer a verdade sem rodeios, direto ao ponto. E agora eu quero ouvir você, que é a alma da seleção. O que você acha de toda essa confusão? Você chegou a acreditar nesse boato quando viu pela primeira vez? Qual o seu maior medo? A seleção ser prejudicada ou você, torcedor, não conseguir viajar para a Copa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e responder o máximo de gente possível. Vamos criar um debate sadio aqui na nossa comunidade. E não se esqueça, se esse vídeo te ajudou a entender a verdade, esmaga o like com força, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a nossa missão é proteger a nação de torcedores com a informação correta. Tamo junto, rumo ao Hexa! Rapaz, olha isso, né, cara? O que os caras não inventam pra poder ter likes, né, cara? Muitas vezes usam fake news pra poder atrair as pessoas e pra ter likes, né? Em seus vídeos, em suas matérias e tudo mais, cara. É impressionante, tem gente que acredita, cara. Tem gente que acredita. O que teve de gente aí que fazendo manifestação contra os Estados Unidos com um monte de fake news inventada aí da cabeça até de gente às vezes profissional, tá? Gente profissional no nosso meio às vezes é influenciada por essa briga ridícula que tem de direita com esquerda e querendo usar agora a seleção brasileira, usar a Copa do Mundo ano que vem para fazer uma politicagem, cara. Apesar que isso já acontece, né? A gente sabe muito bem que essa politicagem no esporte acontece há muito tempo, né, cara? Tem muita gente de direita, de esquerda que quer chamar a atenção, né, cara? Então, assim, o que acontece? Não é verdadeiro, tá?
Você que estava aí ansioso, não é verdadeira essa notícia de que o Donald Trump aí vai banir a seleção brasileira, né? E essa história dos vistos também, cara, está sendo checado, porque é o seguinte, os vistos dos brasileiros, ele de maneira nenhuma vai impedir que o torcedor vá para os Estados Unidos. Isso aí é uma mentira que inventaram também, tá ligado? Existe algumas autoridades que estão sendo sancionadas, que é diferente de você pessoa comum aí, né? Você que tá guardando dinheiro para ir para a Copa do Mundo ano que vem, né, cara? De repente guardando um troco para poder assistir a Copa do Mundo no estádio mesmo. Cara, é tudo uma invenção para tentar jogar aí pro lado, vamos dizer, político da coisa, né? Para dizer, não, ó, nós aqui da esquerda estamos certo, não, nós da direita estamos certo. Então fica essa briguinha idiota entre direita e esquerda e afeta no futebol, muitas vezes afeta aí nas notícias. Então é fake news tudo aí. Ainda bem que a gente checou, e tem que checar, né, cara? Porque não é possível, imagine a seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo, a seleção mais vitoriosa do mundo, né, cara? A seleção que mais venceu títulos na Copa do Mundo. Todo mundo respeita a seleção brasileira. E aí, por causa de briguinha de Lula com Donald Trump, com Alexandre de Moraes, com STF, aí fica essa briguinha, e aí eles usam uma notícia falsa para tentar enganar a população, para dizer assim, ó, cara, o Trump é malvadão, e como ele é malvadão, ele vai acabar com o visto dos brasileiros, os brasileiros não vão poder entrar nos Estados Unidos para poder... Cara, não confunda uma coisa com a outra, né? Cheque as informações, cara, não acredite em qualquer informação que te falam. Você aí, torcedor brasileiro, não acredite em qualquer informação que fala. Cheque bastante isso, cara. Eu aprendi a checar as coisas, cara, porque o que tem de fake news é inacreditável. E às vezes numa imprensa respeitada. Então tem que ficar esperto com notícias falsas. E nosso vídeo de hoje então foi mais para destrinchar um pouquinho essa falsa notícia que falaram aí e alertar as pessoas, cara, não acredite em qualquer notícia que falam por aí, tá bom? Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, ative o sininho. Toda vez que sair uma notícia nova envolvendo a seleção brasileira, envolvendo os craques da seleção brasileira, nós vamos estar aqui postando, colocando para você ficar por dentro. E não acredite em mentira, não acredite em fake news, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo, galera. Até mais, valeu!